Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar das últimas notícias do nosso Vasco. Rapaz, Vasco que se livrou ontem matematicamente do rebaixamento. Vamos ver isso aqui, como é que fica a situação da classificação e o livramento, né, do Vasco do rebaixamento, né? Porque é um livramento, como falam nossos irmãos evangélicos, é um livramento. Porque, pô, o sofrimento, né? 15 rodadas para fazer um ponto, pelo amor de Deus, coisa horrorosa isso aí, esse time. Mas vamos falar também do futuro do Vasco, né? Notícia que saiu na Inglaterra, a história do Evangelos Marinakis, um magnata grego. Vamos trazer essa notícia aqui. Tá comprando o Vasco mesmo? Será que tá comprando? Será que essa história é verdade? Isso é fake news? Vamos bater um papo sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de curtir esse vídeo, curtir o vídeo, deixar o like, é muito importante para o nosso trabalho, porque faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. E quando o YouTube entende que o vídeo é relevante, ele mostra o vídeo para mais vascaínos. E assim o canal cresce e melhora o nosso trabalho. Tá legal? Não custa nada, não paga nada. Você vai ali embaixo, deixa o like, o joinha, né? E já tá ajudando a gente pra caramba, né? Dito isso, também se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve. Vai lá e ativa o sininho de notificações, né? Se inscreve primeiro, depois ativa o sininho de notificações, porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos então pro assunto do vídeo. Bem, antes de entrar no assunto, como sempre, né, só reforçar aqui o recado do Clube de Membros do canal Gigante Vascaíno. Venha fazer parte do Clube de Membros do canal Gigante Vascaíno, né? São 3 planos de Clube de Membros, né? Você escolhe o plano que melhor lhe agrada e você vai ver que cada grupo, cada plano tem um grupo de benefícios. Claro que os benefícios são acumulativos. Quanto maior o plano, maior você vai pegando os benefícios do plano anterior. Ou seja, o maior plano tem todos os benefícios, né? E é assim que funciona. A partir do segundo plano, você já tem como benefício principal participar do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente faz resenhas direto, o dia inteiro, falando de Vasco. Então venha participar do grupo de membros. Vamos fazer um trabalho já para o ano que vem de sorteio de produtos, sorteio de camisas do Vasco, mas tem que ter um número de pessoas lá, pelo menos, né? Já que a gente não tem nenhum patrocínio aqui de que pessoal que doe camisa. Então a gente tem que botar do bolso e sortear. Então tem que ter um grupinho de membros um pouquinho maior para a gente começar a fazer esse tipo de trabalho. Mas é a nossa intenção sempre valorizar o nosso grupo de membros. Tá falado? Dito isso, vamos para a notícia. A primeira grande notícia é a classificação do Vasco para a permanência do Vasco na Série A de 2025. Isso não deveria ser notícia, mas infelizmente é, né? Então a gente tem que falar. O Vasco ontem, com os resultados da rodada de ontem, conseguiu a permanência na Série A. Isso que não era para ser dor de cabeça, né? Porque o Vasco está aí há várias rodadas já praticamente classificado, mas enfim, o Vasco demorou muito para ganhar esse pontinho aí, ficou parado em 13 pontos, em 9º lugar, muitas rodadas, 9º, 10º, perdeu 2 posições aí, e vamos dar uma olhada. Eu fiz um recorte da classificação do Vasco para baixo, que é o que interessa na discussão hoje aqui. Aí você vai ver que o Vasco tem 44 pontos, 36 jogos, 12 vitórias. Esses são os dados que nos interessam, já que nos outros critérios de desempate, a gente perde em todos eles por causa do saldo de gols, a gente já toma logo um saco. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, né? Ainda bem. Se fosse saldo de gols, a gente ainda estaria com problema. Mas vamos nós. Só faltam 2 jogos, então só tem mais 6 pontos em disputa. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Criciúma, né? O Criciúma, tem Criciúma, Bragantino, e embaixo tem o Cuiabá e depois o Atlético Goianiense. Os dois, o 19 e o 20, já estão eliminados, já estão rebaixados. Mas quem está disputando lá a zona do rebaixamento, na verdade, é do Atlético Paranaense para baixo. O Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino disputam 2 vagas. Tem 6 pontos em disputa aí. Se o Criciúma ganhar, né, o Criciúma é o primeiro para sair da zona do rebaixamento. Se o Criciúma ganhar todos os jogos que faltam, os 2 próximos jogos dele, ele faz 6 pontos e vai a 44 pontos e empata com o Vasco. Né? O Vasco perdeu os dois próximos jogos, né? A partir do que o Vasco vai perder os 2 próximos jogos, não vai conseguir nenhum empatezinho, e o Criciúma vai ganhar os 2 próximos jogos, o Criciúma vai a 44 pontos. Só que o Criciúma tem 9 vitórias, com as 2 vitórias que ele vai conseguir, vai fazer 11. O Vasco tem 12, então o Vasco ficaria fora e o Criciúma dentro. O caso do Bragantino, a mesma coisa. O Bragantino ganhando os 2 jogos e o Vasco perdendo os 2 jogos, o Bragantino chega ao mesmo número do Vasco, 44 pontos. Mas o Bragantino tem 8 vitórias, ele vai chegar a 10, o Vasco tem 12 e acabou o problema.
né? Então o Vasco está matematicamente classificado para a Série A de 2025. Nada mais, não há como matematicamente o Vasco ser rebaixado. Agora a chance é zero. O Vasco está classificado para a Série A. Parabéns aos envolvidos, né? Que isso era para ter sido feito já há mais de 6, 8 rodadas atrás, mas o Vasco conseguiu, né? Esse time vagabundo, esses jogadores que não querem nada, né? Conseguiu se arrastar até aqui, fazer esse papelão nessa reta final. Um segundo turno horroroso do Vasco. Horroroso do Vasco. Ah, perdeu o Alisson, perdeu, tudo bem, mas perdeu o compromisso, perdeu os jogadores que queiram jogar futebol. Os caras não querem nada, só quer salário, só quer discutir. O outro tá querendo discutir aumento de salário. Ganha pouco, 420 mil reais o Verrete. Quer aumento de salário, quer prorrogação, tá 36 anos, vai fazer 37 agora em 2025 e quer aumento de salário, tá ganhando pouco. Tá bom, vai lá, vai pro Corinthians, cara. O Corinthians quer te pagar 700 mil, vai com Deus. Né? É outra notícia, rapaz, é que saiu num site inglês, eu tô deixando aqui na descrição o link, tá? É o link do site inglês, de uma empresa de esporte, né? Lá, a Sky Sports, e é uma matéria completa da entrevista dos caras, que os caras fizeram com o Evangelos Marinakis, o magnata turco. Por que na Inglaterra? Por que um site inglês? Porque ele é dono do Nottingham Forest lá e ele está fazendo um trabalho muito legal no Nottingham Forest. Tirou o Nottingham Forest que estava disputando Série B, indo para a segunda divisão. Ele tirou o Nottingham Forest lá e o projeto dele é colocar o Nottingham Forest entre os 6 primeiros do campeonato e está conseguindo. O Nottingham Forest está batendo ali em 7ª, 8ª posição durante o campeonato. Ainda tem muito campeonato lá, o campeonato só acaba acho que em maio ou junho, né? E o Nottingham Forest está brigando. A diferença de 1 ponto, 2 pontos. Ele quer botar, lá eles chamam de Big Six, que são os 6 primeiros que vão para as Copas Europeias e tal. O Nottingham Forest já disputou agora uma liga da UEFA, ganhou o Rangers há pouco tempo no seu estádio. Ah, não, desculpa, não foi o Nottingham, foi o Olympiacos, perdão, mensagem errada. O Olympiacos que está na Liga UEFA e ganhou do Rangers. O Nottingham Forest está tentando entrar. E a Inglaterra está muito impressionada com o Evangelos Marinakis, com a forma como ele investe nos seus times e está tentando fazer uma entrevista com ele. E o cara mostra toda a saga que foi para poder conversar com o cara, os dias que os caras ficaram na Grécia. Então eu botei a matéria, o link está lá. A matéria está em inglês, mas basta você clicar no Google Tradutor e você traduz o site, né? O site é traduzido para português, você vai ler a matéria original. Mas de qualquer maneira, eu estou trazendo a matéria aqui dizendo que em um dos pontos da matéria, o Evangelos Marinakis fala para o repórter o seguinte, que o Edu Gaspar vai ser o coordenador dele do grupo de futebol do mundo, que ele começou com o Olympiacos, foi para o Nottingham Forest, comprou agora o Rio Ave de Portugal, e ele entendeu que ele podia fazer disso também um bom negócio. E aí ele tira o Edu Gaspar, né, do Arsenal, e traz o Edu Gaspar para ser o manager dele, o CEO dele, nesse grupo de futebol. E aí ele pergunta pro Edu Gaspar qual time que ele vai querer, e o Edu Gaspar orienta um clube brasileiro, porque o futebol brasileiro é um futebol muito forte, está em franca evolução, está crescendo, as novas ligas estão chegando, e aí o Marinakis confirma que está negociando com o clube brasileiro e que este clube é o Vasco da Gama. O Evangelos Marinakis confirma que está negociando com o Vasco da Gama. Não se fala em valor, não fala que está perto de comprar, fala que está negociando com o Vasco da Gama. Bem, o Vasco está de pires na mão, né? Provavelmente o Vasco vai aceitar as propostas do Marinakis. O problema parece que do Pedrinho é as questões esportivas, né? Financeira, mas principalmente as questões esportivas. E isso não vai ser uma grande barreira, já que o Marinakis, ele gosta de futebol, ele entende futebol e ele briga muito pro futebol, né? Ele está arrumando uma confusão, olha só o que esse cara... Eu tô até curioso desse cara no Brasil, porque ele está arrumando uma confusão lá na Premier League, porque o VAR não consegue, com várias câmeras, não consegue ter uma solução adequada, lógica. Ele diz que os caras olham câmeras, olham tudo e ainda erram. Pô, quero ver o Marinakis no Brasil, cara. Ele é um cara que já cumpriu suspensão, porque ele cuspiu num juiz, já quis bater em juiz. Olha, sei não, hein? Vai ser interessante esse cara do Brasil. Se ele não infartar aqui do Brasil, vai ser interessante esse cara do Brasil. Não sei se esse cara é o melhor pro Vasco, não sei.
tem que analisar as coisas aí, né? Tem muita história pra lá e pra cá. Grana, dinheiro o cara tem dinheiro pra caramba, né? Não é uma 77 Partes, ele é um cara sólido no mercado, é um cara com outros grupos de sucesso, né? O Olympiacos, ele tirou, é o time do coração dele, é o time do pai dele. Ele fala que o pai dele já era acionista do Olympiacos, mas minoritário, e levava, o pai dele já era rico, né? E levava ele pro estádio, apresentando o amor do Olympiacos a ele, assim ele se apaixonou e tal, pelo Olympiacos, e quando ele assume os negócios do pai, ele multiplica os negócios do pai, e aí ele compra o Olympiacos e tal, e o Olympiacos está numa situação ruim, e aí o Olympiacos passa a ganhar 7 campeonatos seguidos na Grécia, se torna uma potência na Grécia, e hoje disputa ligas na Europa e tal, e o mesmo ele quer fazer com o Nottingham Forest, e não fala do Rio Ave, mas ele tem interesse no Clube do Brasil. Bem, se esse cara chegar com essa força na Liga Brasileira também, se ele vê aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de negócios, ele vai fazer grandes investimentos. Eu acho que ele tem esse interesse, porque ele vai querer disputar Libertadores, assim como o Textor, né? Ele vai querer colocar o time dele lá em cima para levar o time para campanhas internacionais e faturar. Ele só pensa em dinheiro. O cara pensa em dinheiro, é um negócio. Mas ele também pensa em questões esportivas. Ele é um apaixonado por futebol. E isso pode ser um movimento interessante. O que não pode é a gente continuar querendo contratar Zanocelo para 2025, porra. Aí dói demais, né? Você que o Vasco, os boatos do Vasco é que o Vasco está conversando com o Zanocelo. Agora o Vasco está avaliando conversar novamente com os zagueiros que conversou no meio do ano e não conseguiu contratar. Pô, é umas notícias assim, amadora, meio idiotas, né? Então, se você consegue ter um cara profissional que vai entrar, e no primeiro ano ele não vai ganhar nada, mas ele vai conseguir estruturar o clube, colocar dinheiro, pagar a dívida do Vasco, que é o mais importante, né? E conseguir, entre outras coisas, organizar, montar um time legal, bacana, sem a safadeza da 77 Partes, né? De aumentar a folha só para poder que se dane, seja qualquer jogador, compra o baratinho, mas bota o cara com salário alto para poder bater a cláusula que está no contrato. Os caras 7-1, os caras que não estavam preocupados com questões esportivas, os caras não estavam no momento nenhum preocupados com o Vasco. Você tem um cara que começa a se apaixonar, gosta da história, gosta de futebol, já sabe se movimentar no mercado, um cara que sabe contratar. Então, enfim, pode ser que seja uma boa pro Vasco, né? Ele tem uns históricos assim meio complicados nas páginas policiais também, mas enfim, nada foi provado contra o cara, ele nunca foi condenado, diferente de Josh Vander, né? Ele é um cara, um mega empresário, o cara tem 100 navios, ele tem muito problema, né? Um cara que tem muitos problemas, mas não quer dizer que o cara é culpado, ele nunca foi condenado a nada. O que se sabe é que ele tem muita grana e ele é conhecido como o rei do Pireu. O Pireu é uma região no sul de Atenas, né? Diz que lá ele manda desmandar, ele ainda é vereador do local. Diz que na pandemia ele ajudou os hospitais da Grécia com equipamentos, diz que o cara é meio que amado pelo povo, assim, como um mecenas. Diz que ele faz muita coisa pelo povo, as pessoas adoram ele, meio que herói lá. Cara, a figuraça o cara, vamos ver como vai ser isso aí, se o Vasco vai fechar com ele. Mas parece que o Vasco está conversando mesmo com ele. Parece não, ele afirma que o Vasco está conversando, né? Que ele está conversando com o Vasco e ele tem interesse em adquirir o Vasco. Então, acho que se não fosse um imbróglio da 777, já estaria resolvido, mas como o Pedrinho disse, nada impede do Vasco negociar os seus 39%. Mas ele provavelmente vai comprar tudo, vai comprar os 70%. Ele deve estar querendo arrumar um caminho de como acertar com a 77 Partes, paga a 77 Partes, vai ficar com o dinheiro bloqueado, mas ele recupera as ações e ponto final. Ele deve arrumar caminho jurídico, ele tem estrutura para isso, para poder entrar no negócio. Tem gente falando que o negócio beira, o Vasco está conversando um negócio de 2 bilhões de reais. Olha, não sei se isso é verdade, eu não tenho fonte nenhuma disso, acho que isso para mim é chute. A matéria que foi dada é muito clara, está muito no início as conversas, não existe ainda negócio de valor, nem nada, de oferta, de proposta. O Edu Gaspar ainda não sentou com o Pedrinho, não veio ao Rio, muito menos o Marinax. Então, o que existe é uma troca de documentos. Então, as tal das NDAs que o Pedrinho falou, os caras estão lendo, pesquisando, estudando, existe uma negociação, mas ainda não existe proposta, não existe valores,
Então eu acho que esse negócio de começar a falar que o Vasco vai ser vendido por 2 bilhões é chute, especulação, tá mais para fake news. Pode até ser lá na frente 2 bilhões, mas eu não tenho essa informação, não achei isso em mídia nenhuma séria. Nenhuma mídia séria, acho nem aqui nem lá fora tem essa notícia. Então não vou ficar falando essa história aí. Mas tem alguns youtubers aí falando que vai ser 2 bilhões e tal. Enfim, tomara que seja 3, 4, né? Que o Vasco seja bem vendido, né? A Portuguesa Santista foi vendida por 1 bilhão. Né? Ok, que o Canindé fica muito bem posicionado ali à beira do Tietê ali e tal, foi perto da rodoviária. O Canindé é muito bem localizado, é uma área gigantesca, enorme, diferente da do Vasco, que é localizado praticamente dentro da comunidade, tem que estar dentro da comunidade. Então o Vasco é um lugar com mais dificuldade, o estádio do Vasco tem mais dificuldade, até dificuldade de valorização, dificuldade financeira, diferente do Canindé, que tem um apelo comercial para estar na beira de pista, botar um shopping ali, enfim. Mas mesmo assim a Portuguesa foi vendida por 1 bilhão. E o Vasco não seria nada demais se pegasse por 2 bilhões, 2 bilhões e meio. Eu sei que 700 milhões que foi o Salgado colocou era muito baixo para o Vasco, né? Mas que se queriam se livrar, queriam arrumar algo aí, que não foi ainda bem explicado. Né, seu Pedrinho? Tem que explicar o que foi o interesse do Salgado, tem que explicar. Mas enfim, é isso. Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante, como eu já falei na abertura, né? Não paga nada, vai aqui embaixo, ó, clica, deixa o joinha, já vai estar ajudando o canal a beça, tá bom? Outra coisa é pedir para que você se inscreva, se você não é inscrito, cara. Então, pô, se inscreve no canal, vai lá, se inscreve, aperta o sininho, né? Ativa lá o sininho de notificações para que sempre tiver vídeos novos aqui o YouTube te avisar. E comenta aí o que você acha. Ufa, acho que tá livre do rebaixamento, legal. E também comenta sobre a questão do Evangelos Marinax, né? O gringo turco aí, que parece que tá chegando. Em conversa, está dita por ele mesmo. Ele afirma que está conversando com o Vasco da Gama. Então não tem mais o porquê de esconder esses assuntos, né? Então já está declarado que o Evangelho Marinax está conversando com o Vasco, está lá no site, a matéria está aqui na descrição, tem um link, você clica no link, vai lá, lê a matéria e se não conseguir ler inglês e tal, traduz para português. Essa matéria, quem trouxe para o Brasil foi o repórter Dantesco, né? Acho que é Dante o nome dele, ou é Dantesco. Desculpa, eu não sei. Eu sei que as mídias sociais dele é @Dantesco, né? O cara é legal, gente boa, assim, você vê os vídeos dele, muito legal. Depois você pode ir lá no canal dele também no YouTube, é Dantesco, e vocês vão ver aí o canal dele. Acho que é Expresso 1898, se eu não me engano, o canal dele. Mas enfim, no Twitter é @Dantesco, e essa é a fonte da notícia que chegou ao Brasil do site em inglês, né? Eu acho que ele mora até na Inglaterra, então ele está sempre muito atualizado com as coisas que acontecem lá. Tá legal? Tá dada a fonte aí, dando a referência. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.